Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Cristiano Silva. Estou aqui no meu canal aqui para poder dar uma palavra, para falar algo da parte do Senhor ao seu coração, a todos vocês que vão assistir pelo meu canal, a todos vocês que vão ver pelo Facebook e outros meios de comunicações nas redes sociais. Eu quero trazer uma palavra aqui bem simples, conhecida, mas totalmente diferente. O que o Senhor Deus compartilhou comigo nessa tarde, eu quero partilhar com você no capítulo 4 do livro de Mateus. Eu quero fazer uma leitura bem rápida e transmitir essa palavra para que você venha entender o que Deus ele quer da sua vida. Mateus capítulo 4, versículo de número 1, nós temos aqui a seguinte epígrafe, a tentação de Jesus. Então vamos ler pausadamente para que a gente venha entender o sentido da palavra. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito. Lembrando que Espírito, letra maiúscula. Toda vez que aparece a letra maiúscula, tanto o Espírito como Deus, é o próprio Deus. Quando aparece a letra D maiúscula, Deus, nosso Deus. Letra E maiúscula, Espírito Santo, Espírito de Deus. E aqui no caso, Espírito com letra maiúscula, o Espírito de Deus conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos ver, presta atenção. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre um penáculo do templo. E disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhes: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Amados, estamos diante de uma palavra muito bonita, né? Uma história acerca de Jesus, mas que vai nos trazer uma lição muito grande nesse momento em que tivemos aqui compartilhando a palavra do Senhor. E o Senhor Jesus, ele foi tentado, está lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. O Senhor Jesus, ele foi tentado e provado em todas as coisas. Vejam bem, aqui a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, ele foi tentado pelo diabo depois da unção do Espírito Santo. Ou seja, depois que Jesus foi lá batizado e veio uma pomba do céu, e aí todos conhecem a história. E aí depois que teve esse grande acontecimento, veio o reconhecimento público. O que é esse reconhecimento público? Nós vamos ver esse reconhecimento público do próprio Deus falando. Lá no capítulo 3 e no versículo 17, e nós vamos acompanhar aqui na Bíblia, para que a gente venha entender realmente e para que a gente não saia daquilo que a palavra de Deus ela nos ensina, para que a gente não venha aqui cometer uma heresia, né? Então, está aqui, capítulo 3, versículo 17 do livro de Mateus, diz assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, em quem eu acredito, né? Então veja bem, aí depois que acontece tudo isso, com essa proclamação, esse reconhecimento, é claro que todo mundo ali ouviu, né? Eu acredito que
Aí o Espírito de Deus, ele conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nós vamos ver aqui uma coisa, que ali, quando no capítulo 4, versículo 3, no versículo 3, chegando-se a ele o tentador, diz: se tu és, olha só o que Satanás falou, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pão. Isso quer dizer que o diabo, naquele momento, ele estava com um ponto de interrogação ali. Se tu és, se. Nós podemos ver aqui que Satanás, naquele momento, ele podia até saber que Jesus era o Filho de Deus realmente. Mas ainda existia uma dúvida, né? Presta atenção na palavra. Existia uma dúvida ali. E Satanás queria saber disso. E aí ele vai lá e fala assim para Jesus, ó, se tu és filho de Deus, ele não quer dizer, ó, eu sei que tu és o filho de Deus, então, já que tu é o filho de Deus aí, vai lá, pega aquela pedra e torna ela em pão. Não, ele chegou lá meio, ó, se tu és o filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pão. E aí o próprio Jesus, ele já vem acrescentando algumas coisas para que Satanás já fique já com o pé atrás. E aí ele diz, olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que é a boca de Deus para nós? O que é a boca de Deus falando aos nossos corações nos dias de hoje? Aí eu te pergunto agora, você que está me vendo agora aí através do meu canal do YouTube, você que está me vendo agora pelo Facebook, então presta atenção. O que é a voz de Deus falando conosco nos dias de hoje? A voz de Deus, amados, nada mais, nada menos, é a palavra do Senhor, é a Bíblia. É isso daqui, ó. Então, para que a gente venha estar firme e constante diante das ciladas do diabo, porque o diabo nos últimos dias, ele vem nos oferecendo muitas coisas e vem também querendo nos provar. Ele vem querer dizer para você, aí, se tu é crente mesmo, aí, ó, faça com que essas coisas mudem aí, faça. É onde que muitas pessoas estão confundindo, estão deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do diabo. E aí, amados, está dando em muitas baboseiras que nós temos ouvido por aí, pessoas que têm enganado os outros, porque fala aquilo que não está escrito e faz aquilo que Deus não mandou. O que é isso? É pessoas que estão aí colocando o poder de Deus em qualquer lugar. E aí Satanás ele começa a fazer aquelas ofertas, começa a colocar o prato, uma mesa ali repleta de coisas, e essas pessoas vão caindo, porque acham que estão sendo poderosas. É elas que têm o poder, e não é Jesus, não é Deus que tem mais o poder. E aí acabam fazendo essas besteiras por aí. E foi aí onde Satanás, ele se enroscou, porque ele foi lá pensando que talvez Jesus ia pegar aquelas pedras e se tornar em pão. Então, quer dizer, já que ele está começando a fazer tudo isso daí, então vai ser mais fácil derrubar ele. Mas Jesus, com sua sabedoria, não foi na ideia do diabo, porque o diabo queria que Jesus fosse lá e transformasse em pães. E aí ele disse para Jesus, oh, se tu és o Filho de Deus mesmo, faz com que essas pedras aí se tornem pão. Não. Ei, Satanás, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amados, essa palavra é uma palavra tremenda. E não para por aí não. E ele não parou por aí. Ele fez a primeira tentativa. Uma coisa que eu tenho para te dizer. Satanás, ele sempre vai tentar fazer algo para poder te derrubar. Satanás, ele sempre vai fazer algo para tentar te envergonhar. Satanás, ele sempre vai fazer algo para te derrubar. Então você tem que estar sempre atento. Você tem que estar sempre baseado na palavra, estruturado, para que você não venha cair nas astutas ciladas do diabo. E nos últimos dias, o que a gente tem visto são pessoas que têm perdido isso e não têm meditado na palavra, não têm se fortalecido em Deus, e aí acabam
desfalecendo, acabam ouvindo a voz de Satanás e acabam se corrompendo. Então, continuando a palavra do Senhor, aqui nós vemos que Satanás, ele tentou Jesus, mas mesmo assim, quando ele chegou na palavra aqui, a gente vê aqui que teve algum tipo de dúvida, se tu és, né? Então ele diz, Jesus, eu sei que tu é o Filho de Deus, então já que tu é o Filho de Deus, faz com que essas pedras se tornem pão. Não, se tu és Filho de Deus. Houve uma dúvida aí, a gente vai continuar aqui. E aí, continuando, a gente vê aqui que também pela fome, olha só, chegando-se a ele, não, Jesus tendo jejuado 40 dias e 49, ele teve fome, né? Então, por essa fome, que Satanás, ele pôde observar que Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites, é claro que ele teve fome. Então, ele usa a palavra para poder confrontar, dizendo, se tu és o Filho de Deus, pega, faz com que essas pedras se tornem pão. Então, nem toda palavra, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, isso quer dizer que Jesus estava fortalecido na palavra. Então, no momento que ele estava ali saindo de um jejum, estava claro, seu corpo físico estava pedindo comida, e aí ele precisava continuar na caminhada. E Satanás queria ali barrar e queria já fazer uma coisa para que ele viesse sair do seu foco, né? Então, nós vamos continuar aqui, nós vamos ver que Satanás, ele continua, e aí ele vai lá, no capítulo 4 e versículo 6, e diz assim, se tu és o Filho de Deus, agora, vamos lá, nós vamos para a segunda tentativa do diabo. A segunda tentativa do diabo. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dar ordens a teu respeito, e tomar-te-á nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Aí Satanás já queria já demais, né? Jesus, como filho de Deus, que ele sabia, ele já queria testar já o poder de Jesus. Se joga daqui para baixo que não vai acontecer nada com você. Porque se você se jogar aqui para baixo aqui, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada com você. E ele diz, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Olha só, a tentação do maligno. Olha só aonde ele queria chegar. Você se joga daí, Jesus, porque quando você se jogar daí, os seus anjos vão vir tudo lá e vão te pegar, e não vai acontecer nada com você. Então, o que acontece com a gente? O que acontece é assim, eu sou um ex-dependente químico, sou um ex-usuário de crack. E aí, o que acontece? Eu saí de lá de dentro da Cracolândia, lá da luz. Então, eu sei que eu não posso ir para lá. Porque se eu for para lá, eu vou sentir o cheiro do crack. E aquilo vai fazer com que o meu organismo, ele sinta a vontade. E aí, você acha que eu vou dizer assim, não, eu vou para lá, porque Jesus vai me segurar nas minhas mãos e eu não vou usar crack. Eu vou lá na Cracolândia porque eu sei que se eu for lá, os anjos vão... Não, foi a mesma coisa aqui, ó. Jesus, ele tinha a ordem Jesus tinha um poder. Se de repente Jesus quisesse se jogar lá mesmo, como Satanás queria, não ia acontecer nada com Jesus. Jesus ia chegar, ia falar, qualquer palavrinha que Jesus falasse, poderia se salvar. Então, o que acontece na nossa vida muitas vezes é que, como eu disse no começo da mensagem, nós ouvimos a voz de Satanás. Nós queremos dizer que nós estamos prontos para tudo e queremos tentar o Senhor nosso Deus. Então, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha aqui, não tentarás o Senhor teu Deus. Você não pode tentar, meu irmão. Você não pode colocar uma confiança em xeque. Você não pode, porque você hoje é crente, você fazer diversas coisas tentando o Senhor Deus, falando, não, eu vou lá porque... Não, é claro que nós confiamos, mas não podemos também vacilar. Não podemos vacilar.
A situação aqui é que o Satanás queria testar o poder de Jesus, mas Jesus, pela sua sabedoria, ele não fez o que Satanás queria. Ele podia fazer isso. Então, o que eu disse aqui atrás também? Eu, como eu era lá, do mundo do lamaçal do pecado, Jesus me tira lá da Cracolândia, aí eu decido voltar de novo, e aí dá no que dá. Eu acabo ficando lá, né? Porque eu estou tentando o Senhor, meu Deus. Eu já estou achando que eu estou preparado, mas eu chegando lá, a situação vai ser totalmente outra. É isso que Satanás quer. É isso que Satanás quer, me tirar da presença dele, me levar direto para lá, me levar direto para o mundo. É o que Satanás quer na sua vida. Ele está querendo que você vá. E lá você vai dizer, mas não tem nada a ver, mas eu posso ir porque não vai acontecer nada, hoje eu sou crente, hoje eu conheço a palavra, e blá, 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 blá. Mas não é nada disso. Não tentarás o Senhor teu Deus. Olha que palavra gloriosa neste momento. A gente parece que não ia chegar a lugar nenhum, mas de repente o Senhor Deus ele começa a falar conosco e olha, é tremendo aqui. Eu quero colocar um tema aqui nessa palavra. Olha aqui, ó, a tentação de Jesus, né? A tentação. É só isso aqui. A tentação. Essa tentação pode ser qualquer tipo de tentação. Pode ser qualquer tipo de coisa que você está vivendo nesse momento. Talvez você viveu ali o princípio, quando Satanás diz, se tu és, se tu é crente mesmo, vai lá. Se tu é crente mesmo, faz. E acontece aqui, não. Você não tem que mostrar nada para ninguém. Você não tem que mostrar nada para ninguém para dizer que você é o crente, é o crentão, é o fabuloso, aquele que faz e acontece. Como nós vemos por aí, tem muitas pessoas que querem mostrar que eles fazem. Tem muitas pessoas que estão por aí que querem mostrar que eles fazem milagre. E onde é que está Deus? Onde é que está Deus? E agora, meus amados, nós podemos ver aqui que ele foi lá no capítulo 4, versículo 6, fazer com que Jesus se exaltasse a si mesmo. Olha aí, Satanás já direcionando já a sua seta para fazer com que Jesus se exaltasse a si mesmo. Ele poderia mesmo se exaltar, ele poderia mesmo mostrar que ele era verdadeiramente o Deus, Jesus, se jogando daquele pináculo e não ia acontecer nada. Vocês estão me entendendo bem? E aí, a gente vai mais adiante. Olha só. Para buscar a glória do mundo, rejeitando a Deus. Olha aí. 4 e 9. E disse-lhe, tudo isto te darei prostrando, se prostrado me adorares. Aí a gente chega no final. Olha só. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Aí já foi aquela bem no meio. Ali já pegou bem numa questão tão difícil de ser explorada por qualquer um de nós. Porque hoje, o que acontece no nosso meio é que Satanás ele vem se andando. É que Satanás hoje ele vem fazendo muita proposta. Então, ele vem bem devagarinho. Ele vem bem de mansinho. Então, você recebe a primeira aprovação e você passa por ela. Porque toda aprovação que a gente passa é um obstáculo. Então, a gente tem que entender que a gente sempre tem que estar pulando esses obstáculos. Não é porque você pulou uma pedra que você tem que deixar de olhar para a que está na frente. Porque você pulou a que está aqui, ela ficou para trás. Mas você tem que saber que lá na frente você vai encontrar outra pedra. E assim também é Satanás. A partir do momento que ele vai lá, ele te prova, e você passa por aquela aprovação, você pensa que não acabou, você pensa que já era, você já está tudo vencido, não. Ele vai tentar de novo. E é aí que você tem que tomar cuidado. Porque ele tentou aqui 1, 2, 3. Ele não deixou de tentar Jesus. Mesmo depois ele sabendo quem era Jesus. Ele continuou. Ele falou, não, vou lá, vou ver até onde esse camarada vai. E aí ele chega lá e fala, ele foi lá, falou para Jesus,
fazer com que as pedras se tornem pães. Aí daqui a pouco ele vem, ele fala para Jesus, para que Jesus, vamos dizer aqui, se jogue lá do pináculo, e aí não recebeu a resposta que ele queria, e aí ele pega Jesus, leva num lugar e começa a mostrar tudo, 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 tudo. Tudo aquilo que o mundo oferece. Tudo, todos os manjares. E vem lá e diz, tudo isso aqui, Jesus, eu te darei, se tu me prostrar. O que é que Satanás, ele tem apresentado para você? Aí eu te faço uma pergunta. O que Satanás tem apresentado para você? Será que você tem rejeitado os pratos, a mesa, tudo aquilo que Satanás tem proposto para você? Ou será que você tem abraçado tudo isso, dizendo que não tem nada a ver? Ah, não tem nada a ver, eu vou lá. E aí muitas pessoas acabam saindo da igreja. E aí muitas pessoas acabam negando Jesus por causa de algo que não convém. Ah, eu vou lá porque não tem nada a ver, não. Aí acaba caindo, acaba... Olha, é triste falar isso, porque a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes. Ela corta tanto para ir como para aqui. Ela corta para os dois lados. Então a mesma palavra que eu estou dizendo para você aqui é a mesma palavra que vai vir para mim. Então, nos últimos dias eu digo que eu tenho saído de uma recuperação, eu tenho sido transformado pelo poder do Senhor de novo. O Senhor tem me levantado, o Senhor tem colocado uma grande obra nas minhas mãos, uma responsabilidade nas minhas mãos. Deus tem colocado pessoas ao meu lado para que venha me fortalecer no momento que eu estou aí triste, no momento que eu estou abatido, que está acontecendo alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. Meu pastor sempre está do meu lado para me dar uma palavra. E aí, amado, é claro que tem propostas. É claro que eu recebo proposta de pessoas que querem me levar para fora de novo. Como eu sou DJ hoje, gospel. Hoje eu faço uma programação, hoje eu faço a obra do Senhor de outra maneira. E aí, o que acontece? Vem muitos convites, muitas pessoas fazendo convite, vem aqui trabalhar comigo, vem fazer um baile, vem fazer aqui isso. Então é uma tentação muito grande. E nós temos que estar diante da palavra, para que a gente venha ficar firme e não cair nessas propostas de Satanás. Satanás, ele fez uma proposta indecente para Jesus, dizendo, eu te dou tudo isso aqui se tu se prostrares a mim. Então, se você aceitar algo de Satanás, você está se prostrando a ele. Você deixa de ir para a igreja, você deixa de servir ao Senhor para estar mais com seus amigos, e aí você está se prostrando diante de Satanás, porque você está deixando o Senhor e fazendo as coisas ali. Então, aqui para a gente terminar, então nós vamos ver aqui, ele foi para buscar a glória do mundo, rejeitando a Deus. Então vamos lá ver aqui, versículo 9, e disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus, olha aí, olha qual foi a resposta de Jesus. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então, está aqui a resposta para nós nessa tarde aqui, nessa noite, você que vai estar me vendo de noite, de madrugada. Então, está aqui a resposta para a nossa vida nessa tarde. Vai, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então, meus irmãos, não tem outro Deus neste mundo. Não tem outro Deus que a gente possa servir. Somente servir a Deus e só a ele adorar. E para fechar aqui, eu quero ler uma palavra que está lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 3. Olha aqui o que diz. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas
porque tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, quando você tiver fome, isso a gente está falando espiritualmente. Quando você estiver fraco, estiver passando por um problema difícil e você não puder suportá-lo, é claro, vá na palavra, comece a meditar na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é o nosso sustento. A palavra do Senhor é a que nos levanta. E eu quero, desde já, fazer uma oração a todos vocês. Senhor Deus, aqui, Senhor, eu falei com os teus filhos, nós aqui pregoamos a tua palavra. Nós aqui falamos, Senhor, a teu respeito. Falamos que o homem, ele só vive de acordo com a palavra, diante da palavra. E a palavra, ela liberta, a palavra, ela fortalece, a palavra, ela nos fortifica. E que neste momento, eu quero, Senhor, abençoar os teus filhos que estão ouvindo e vendo essa programação. Em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, eu te agradeço e creio, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Continuem curtindo o nosso canal, Cristiano Silva, e você será mais do que abençoado. A vocês do Facebook também, aquele abraço e a paz do Senhor.